Olá pessoal, tudo bem? Sejam então aí bem-vindos a mais uma aula de Física. Bom, nessa aula de agora a gente vai falar um pouquinho sobre o centro de massa ou baricentro de alguns corpos, tá certo? Bom, então vamos entender primeiro o que é o centro de massa ou baricentro. O centro de massa ou baricentro, ele é definido para aqueles corpos que não são corpos pontuais, que não são corpos pontiformes, ou seja, que são corpos extensos, que são corpos que possuem dimensões, seja essas dimensões contidas apenas num plano, ou seja, em duas dimensões, ou um corpo que tem uma dimensão contida no espaço, né, com as três dimensões aí, comprimento, largura e profundidade, tá certo? Bom, então primeiro, o que é a definição física do centro de massa ou centro de gravidade? O centro de massa ou centro de gravidade, na realidade, então, é um ponto onde toda a massa do corpo poderia estar concentrada. É o ponto onde a força-peso atua. Esse ponto ele tem uma correlação muito grande, por exemplo, com o equilíbrio do corpo. Então, quando você vai classificar as condições de equilíbrio do corpo, para ver se o corpo tem um equilíbrio estável, instável ou indiferente, existe uma correlação muito grande do ponto onde você fixa ali uma articulação com onde está o centro de gravidade, tá certo? Muito bem, então como é que a gente faz para encontrar o centro de gravidade ou baricentro? Eu vou apresentar aqui primeiro algumas figuras planas, tá? De algumas figuras planas, primeiro a gente vai ver como que a gente encontra o centro de massa ou centro de gravidade de algumas figuras planas, tá certo? Então eu vou falar inicialmente aqui de uma primeira figura plana que é o triângulo, tá certo? Então, veja só, quando eu tenho aqui um triângulo, como que eu defino na onde que está o centro de gravidade de um triângulo, ou o centro de massa de um triângulo? Perceba que esse conceito que eu vou deixar aqui para o triângulo, ele serve para qualquer triângulo. Triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, né? 3 lados iguais, 2 lados iguais ou 3 lados diferentes. E também serve para qualquer triângulo lá quando a gente classifica o triângulo com relação aos ângulos internos. Triângulo retângulo, um triângulo acutângulo ou um triângulo obtusângulo. Então, no caso dos triângulos, gente, como que a gente encontra o centro de massa? O centro de massa, ou o centro de gravidade, é o ponto de encontro das medianas. Então, olha só, se eu tenho aqui um triângulo qualquer, o que são as medianas? A mediana de um triângulo é a reta que sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Então, por exemplo, esse vértice aqui, ó, ele tem um lado oposto que é aquele lá. Vamos supor que o ponto médio, ou seja, o ponto que divide o lado do meio, é aquele ali, ó. Então, isso aqui é a mediana desse vértice. Ou seja, a reta que saiu daquele vértice chegou no ponto médio do lado oposto. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse vértice aqui tem esse lado oposto. Vamos supor que a mediana do segundo lado oposto seja esse aqui, ó. Então, eu tenho a segunda mediana aqui, ó. E a mesma coisa acontece com essa terceira mediana aqui, ó. É a reta que vai saindo daquele vértice e vai chegar aqui no ponto médio desse lado oposto. Pronto, está aqui, ó. O ponto de encontro dessas medianas é o ponto que nós chamamos de baricentro, ou centro de massa, ou centro de gravidade. Então, um triângulo você encontra assim. O triângulo é uma figura plana, né? Próxima figura, por exemplo, se você tem aí um retângulo, perceba que esses quadrilados que a gente vai falar para vocês aqui agora, né? Você tem os quadrilados conhecidos lá, os quadrilados notáveis, que é o triângulo, o retângulo, o retângulo, o losango, o trapézio, são os quadrilados notáveis, né? Então, os principais quadrilados notáveis aqui que a gente trabalha tem o quadrado, que é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais, e o retângulo, que é um quadrilátero que os ângulos internos são iguais a 90 graus. Então, quando você tem, por exemplo, aqui um quadrilátero desse, ó, então, vou colocar aqui o quadrilátero, na onde que está o centro de gravidade de um quadrilátero, seja esse quadrilátero um quadrado ou um retângulo, quadrado ou retângulo. O centro de gravidade agora no triângulo, nos quadriláteros, é o ponto de encontro das diagonais. Então, o que é uma diagonal? A diagonal é a reta que sai de um vértice ao outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma diagonal, que é a reta que liga aquele vértice nesse outro, e eu tenho aqui uma outra diagonal. Pronto, ó, o ponto de encontro dessas diagonais
é exatamente o centro de massa daquela figura. O que é esse centro de massa? Fisicamente falando, né, é como se você pegasse toda a massa dessa figura, concentrasse ela em um único ponto. Inclusive, quando eu tenho uma figura espacial, uma figura no espaço, uma figura extensa que tem dimensões, e eu vou colocar, por exemplo, um vetor força-peso nessa figura, na onde que eu devo colocar o peso? Eu tenho que colocar o peso no centro de gravidade, que é ali que a força-peso atua. Tá certo? Então, no caso de um quadrilátero, é o encontro das diagonais. Agora, como que eu faço para encontrar, por exemplo, o centro de gravidade ou o centro de massa, quando eu tenho, por exemplo, um sistema de pontos, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um sistema de massas, pontuais. Como que a gente encontra, então, no caso aqui, o centro de gravidade de um sistema de massas pontuais? Primeiro, esse sistema de massas pontuais, inicialmente, eu preciso definir aqui. Então, o que seria esse sistema de massas pontuais? Um sistema de massas pontuais vai ser, por exemplo, um conjunto de corpos que não tem dimensões, porém só tem massas. Então, vamos imaginar hipoteticamente, olha só, que eu tenho aqui, ó, um corpo aqui, um pequeno corpo aqui, ó, tá aqui o meu primeiro corpo. Esse corpo aqui tem uma massa que vale quanto? N1. Quanto que vale essa massa N1? Não sei. O valor genérico é N1. Eu vou colocar aqui um segundo corpo aqui, ó. O segundo corpo aqui tem uma massa N2. Está aqui a massa dele, N2. E vamos supor que eu tenho aqui um terceiro corpo aqui, ó. Que eu tenho uma massa, esse terceiro corpo tem uma massa M3. Aí a pergunta é, se eu tenho aqui um sistema de massas pontuais assim, na onde que está o centro de gravidade desse sistema de massas pontuais? Aí é o seguinte, para você encontrar onde que está aqui o sistema o ponto que concentra o centro de gravidade desse sistema, você precisa ter um referencial aqui, que na realidade é quem? É o plano cartesiano. Então eu vou colocar aqui um plano cartesiano no meu sistema de referência. Lembrando que eu estou colocando um plano cartesiano porque essa distribuição de massa, ela está no plano. Se ela tivesse no espaço, eu tinha colocado uma dimensão a mais, que é o eixo Z. Aí, como eu conheço agora um sistema de referência, que é exatamente o plano cartesiano, o que eu preciso descobrir agora? Eu preciso descobrir as coordenadas de cada um desses pontos. Então, por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, ele tem uma coordenada aqui que eu vou chamar de x1. O segundo ponto tem outra coordenada aqui que eu vou chamar de x2. E o terceiro ponto tem outra coordenada aqui que eu vou chamar de x3, né, que são as abscissas. Agora eu vou encontrar as coordenadas, que são os valores de y. O primeiro ponto tem uma ordenada aqui, ó, que eu vou chamar de y1. O segundo ponto tem uma outra ordenada aqui que eu vou chamar de y2. E esse terceiro ponto, sei lá, tem uma outra ordenada aqui que eu vou chamar de y3. Como você conhece agora as coordenadas dos três pontos, como que você faz agora para descobrir onde está o centro de gravidade? Então você faz assim, ó. Para descobrir onde está a abscissa do centro do centro de gravidade desse sistema, no caso aqui o XG, você tem que fazer um negócio chamado média ponderada. Como que seria essa média ponderada? Como são aqui só três corpos, então seria assim, ó, é a massa do primeiro vezes a coordenada x dele, mais a massa do segundo vezes a coordenada x dele, mais a massa do terceiro vezes a coordenada x dele, dividido pela somatória das massas. A somatória das massas aqui, ó, como são apenas três corpos, seria quem? Seria M1 mais M2 mais M3. Se fosse um sistema com mais corpos, você teria ali mais M4, mais M5 e assim por diante. Então, a coordenada x desse centro de gravidade você encontra assim. E a coordenada y, como é que você encontra a coordenada y? Da mesma forma, né? A coordenada y, vou colocar aqui em cima, tá? A coordenada YG, essa coordenada YG, vou colocar mais para cá um pouco, ó. Essa coordenada YG seria o que? A massa do primeiro vezes Y1, mais a massa do segundo vezes Y2, mais a massa do terceiro vezes Y3, todo mundo dividido pela somatória das massas, que é quem? O M1 mais o M2 mais o M3. Pronto. É assim que a gente procederia para calcular o centro de massa desse sistema de massas pontuais.
tá certo? Beleza, então a gente apresentou aqui de uma forma bem simples, duas figuras planas, né? E aqui um sistema de massa. Ah, ficou faltando falar de uma figurinha plana aqui, ó. Uma figura também assim, bem conhecida da gente, eu vou colocar no cantinho aqui, ó. Ficou faltando, vocês anotem aí. É o centro de massa ou centro de gravidade de quem? Do círculo. Então, por exemplo, quando a gente tem assim um círculo, na onde que está o centro de massa dele, o centro de gravidade dele? O centro de massa dele está bem aqui no centro, tá certo? Então, aqui no centro dele se concentra o quê? O centro de gravidade do círculo ou da circunferência. É interessante esse caso aqui do círculo, gente. Por exemplo, o caso mais clássico assim, do centro de massa de círculo é o caso do pneu do carro, a roda do carro. O que acontece quando a roda do carro está desbalanceada? A roda de um carro, por exemplo, ela pode sofrer um desbalanceamento quando você promove alguma pancada nessa roda e amassa essa roda do carro. E quando você amassa a roda do carro, o que acontece? Acaba havendo um deslocamento de massa de tal forma que o centro do círculo não é mais o centro de gravidade. Aí aquele centro de gravidade deslocou o ponto. Ele é um outro ponto que não é mais o círculo. O que acontece? Aí quando você está no carro em alta velocidade, você sente o volante do carro trepidar em alta velocidade. Por quê? Porque você tem um deslocamento do centro para o centro de gravidade. Por isso que quando o carro está desbalanceado, você tem que fazer essa correção lá em quem faz isso, né? Então a primeira coisa, ele corrige, ele desamassa o carro, só que quando ele está desamassando, e aquele desamassar não é perfeito, não é ideal. Então acaba acontecendo que mesmo desamassando, o centro do círculo não é mais o centro de gravidade. Aí a necessidade de pegar aquela roda, colocar no aparelho, colocar numa máquina, né? Aí a máquina vai indicar, por exemplo, alguns acréscimos de chumbo que ele tem que fazer por dentro ou por fora, de um lado ou de outro, né? Do pneu, para que aquele centro do círculo, da roda, né? Volte a coincidir, por exemplo, com o centro de gravidade, tá certo? Então o centro de gravidade ele é fundamental por conta disso, tá? É um ponto onde, teoricamente, toda a massa do corpo está concentrada, tá certo? Até a próxima. Um abraço.